Ho, ho, ho! Papai Noel chegou! Boa noite, Alice e Romeu. Estamos aqui agora, eu e Flavors, comprando os brinquedos do Natal Solidário. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que fizeram a doação, que contribuíram esse gesto de solidariedade. E no domingo à noite, domingo na hora do almoço, desculpa, a gente vai estar fazendo a doação dos brinquedos numa comunidade carente aqui de Vitória. Mais uma vez agradecer a contribuição. Tenho certeza que as crianças lá da comunidade vão ficar muito felizes com esse gesto de vocês. Em meu nome, em nome da Dani, quero agradecer a cada um de vocês. Ho, ho, ho! Beijos do Betão! Bom dia, amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia! Estamos na nossa semana natalina. Sim, final de ano, Natal, Ano Novo, estamos aí nesse meio aí desse fim de ano que eu adoro, gente. Adoro festa de fim de ano, adoro Natal, Ano Novo, adoro essas festas de final de ano, adoro confraternização, adoro estar no meio de amigos, adoro dar presente, receber presente, é maravilhoso. Bom, se você não viu o outro vídeo que eu já agradeci, quero agradecer mais uma vez aqui a todo mundo que participou do nosso segundo Natal Solidário. Fizemos uma festa aí para 200 crianças, o vídeo vai estar no canal daqui a pouco. Muito obrigada a todo mundo que ajudou pela vaquinha, pelo PayPal, pelo Zelle. Atingimos a nossa meta, né, que era R$5.000, atingimos até um pouquinho mais. E na vaquinha deu 4.000 e pouco. Mas muita gente mandou pelo Zelle, muita gente mandou pelo PayPal. Então, muito obrigada a todas vocês. Muito obrigada de coração mesmo. Pode ter certeza que vocês fizeram o Natal dessas crianças muito mais feliz. Bom, bora lá para a nossa história de hoje? Bora lá comigo. Dani, conheci seu perfil esse mês no Facebook. Amei acompanhar as histórias, me emocionei com você e senti que eu deveria contar a minha também. Nasci em 1996, morei com meus pais e com a minha irmã 2 anos mais velha na mesma casa até meus 18 anos. Tive uma infância boa e feliz. Não éramos ricos, mas tínhamos uma vida boa. Meu pai sempre trabalhou muito e minha mãe costureira. Com 14 anos eu decidi que eu queria ter o meu dinheiro. Eu amava crianças, então comecei a trabalhar de babá por meio turno. Nesse ano, eu também me apaixonei por um amigo de infância. Conheci ele desde os 5 anos de idade. Éramos vizinhos. Ele era 2 anos mais velho Ele era 2 anos mais velho. Um colega de escola da minha irmã. Juntos descobrimos o amor. Beijinhos e toques. Descobrimos tudo juntos. Minha irmã já namorava, mas eu ainda não podia porque meu pai só permitia namoro a partir de 15 anos. E faltava 4 meses para eu completar 15 anos. Então eu decidi conversar com meu pai, éramos bem próximos, e ele aceitou de boa, afinal eu era muito madura para minha idade, e ele conhecia muito bem o menino. Mas tinha um problema, minha mãe era racista. Mãe não ia aceitar que eu namorasse um menino negro. Um mês depois, Everson teve que se mudar para uma cidade vizinha por causa do trabalho do pai dele. Ficamos tristes, mas a avó dele continuou sendo minha vizinha. Assim, ele vinha todos os finais de semana para a gente se ver. Logo minha mãe acabou aceitando o namoro, mas sempre tratava ele mal. E dizia, Deus me livre ter um neto negro. Isso me deixava arrasada, eu amava minha mãe. Mas eu pensava, por que ela era tão rude com Everson? Com 7 meses de namoro, fomos para a cama pela primeira vez e foi lindo. Era a primeira vez de nós dois. Com 9 meses de namoro, minha mãe permitiu que ele dormisse na nossa casa e eu na casa dele, que ficava na cidade vizinha. E assim ficamos por 2 anos. Eu trabalhava de 7 às 7 da noite como babá. Corria para a escola, estudava até às 10 da noite. E na sexta-feira esperava ele chegar para passar o final de semana. Ou na minha casa, ou eu ia para a casa dele. Ele trabalhava com o pai. Eu adorava ir para a casa dele. A família era muito alegre. Ele tinha 3 irmãos mais novos e 2 sobrinhos que a mãe dele criava. E eu era apaixonada por crianças. Em um final de semana, na casa dele, passei mal. Minha sogra logo perguntou se eu não estava grávida. Eu estava com um quadril largo, segundo ela. Fiz um teste e deu positivo. Eu não sabia o que sentir. Seria um sonho realizado. Mas eu tinha 17 anos.
e eu achava cedo para ser mãe. Como ia contar isso para os meus pais? Era sábado, fomos numa clínica, fiz ultrassom e lá estava o bebezinho, formadinho, muito pequenininho, coração fraquinho, mas o médico disse que ia me encaminhar para um exame melhor. Me tranquilizou e disse que poderia ser um menino. A família de Everson, eles ficaram felizes. Naquele mesmo final de semana, fizeram planos para a gente construir uma casa nos fundos do terreno deles. Na noite de domingo, meu coração estava aflito. Everson sempre soube me tranquilizar. Ele sempre foi carinhoso, sempre deixou claro que faria qualquer coisa por mim. Conversamos que não contaríamos para os meus pais ainda. E naquela noite escolhemos o nome do nosso filho, Rodrigo. 2 semanas se passaram, eu estava com a família de Everson novamente, e eles tinham comprado toalhinhas bordadas com o nome do bebê. Guardo até hoje, Dani. Meu ex-sogro estava medindo o terreno e falando de como seria o quarto do neto. À tarde, com Everson e a mãe dele, fomos fazer uma ecografia e ver quantas semanas estava. E foi um dia triste. O médico olhou para mim e disse: não tem batimentos no feto. Vou te receitar um remédio para fazer um aborto espontâneo, né? E, infelizmente, seu bebê morreu, né? Não tá mais ali. Eu fiquei sem reação. Minha sogra me amparou, me levou, sabe, me levando assim. E eu fui o caminho todo, parecia que eu estava fora do meu corpo. Chegamos na casa de Everson, ele me deu um remédio, um copo de água, me abraçou e ali eu desabei. Bom, fiquei o final de semana em luto. Segunda fui para casa e agi normalmente. Na quarta, meu pai pediu uma reunião de família. Ele, minha mãe e minha irmã. E eu. Ele disse que ele e minha mãe iam se separar. E no sábado ele pegou tudo que era dele e foi embora. Gente, nisso minha mãe entrou em depressão. Por 7 vezes ela tentou tirar a própria vida dela. Ela perdeu o emprego, ela emagreceu. Parecia que não tinha mais vida para minha mãe depois que meu pai foi embora. Eu passei a dormir com ela para não deixá-la dormir sozinha. Everson sempre me deu muito apoio, mas depois da nossa perda, acabamos nos afastando. Ele sofria e eu sofria por causa da perda do neném, mas a gente não conversava sobre isso. Eu estava o tempo todo trabalhando ou cuidando da minha mãe. Certo dia, Everson me chamou para ir no Rio com a família dele fazer um churrasco. Falei que iria só se minha mãe fosse, mas como ela não quis, eu disse para ele ir com a família. Ele foi, e à tarde percebi uma movimentação estranha na rua. A voz da avó dele, angustiada, gritou: meu Deus, ele desceu pelo rio abaixo e os bombeiros estão procurando. Eu soube e eu senti que era Everton. Gente, voltei para dentro, minha mãe estava dormindo, chamei minha tia para ficar com ela. Nessa época morávamos só eu e minha mãe. Minha irmã tinha ido morar com o namorado dela logo depois que meu pai foi embora. Então, eu com 18 anos, eu trabalhava e sustentava minha mãe. Cheguei na casa da avó de Everson e alguém ligou confirmando. Everson tinha trancado o pé em uma raiz no rio e não conseguia sair. Ele tinha tido um sopro no coração, o mesmo que nosso bebezinho tinha. Por causa do sopro, o coração parou mesmo antes dele se afogar. Eu não conseguia acreditar. Voltei para casa chorando em silêncio. Gente, gritei no travesseiro e briguei com Deus. Liguei para o meu pai e falei para ele, e a resposta dele me tirou todo amor e confiança que eu tinha nele. Eu disse: pai, você acredita que o Everson morreu? E ele: tá, e você quer que eu faça o quê? Desliguei o telefone e depois disso eu não falei com meu pai por anos. O enterro foi no dia seguinte. Foi lindo, estava cheio de gente lá, ele era muito querido. Dani, eu sinto falta dele até hoje. Sonho com ele. Penso se ele está bem, se está com o nosso filho. Fazem 11 anos que isso aconteceu. Os pais de Everson também se separaram. Não aguentavam o luto, acho que um culpava o outro. Mas estão bem, cada um na sua vida. Os irmãos hoje são casados e têm suas famílias. Eu tenho algum contato ainda com eles nas redes sociais. Hoje minha mãe se recuperou da depressão, apesar de ainda fazer tratamento, ela está bem. Mora sozinha, dirige, trabalha, sai, namora. Ela nunca soube que teve um neto negro. Eu ainda costumo cuidar bastante dela. Moro na rua ao lado, ligo todos os dias.
Minha irmã está casada com o mesmo namorado. Eles têm 3 filhos e somos vizinhas. Bom, eu sou casada há 4 anos e hoje eu tenho um filho de 3 anos. Meu casamento não é perfeito, mas também não é ruim. Um dia, se quiser, eu conto a história aqui do meu relacionamento atual. Bom, essa é a minha história do meu grande amor que se foi. Ah, Alice, claro que a gente quer ouvir sua história. Ai, que história triste, amiga. Ai, que triste. Sabe que a Melina tinha uma amiga que... Peraí, deixa eu escrever aqui, gente, para eu não esquecer do vídeo, porque é muitos vídeos que eu gravo, né? Então, vocês sabem, a gente tem que escrever aqui do que se trata. A Melina tinha uma amiga, acho que a Melina estava até aqui nos Estados Unidos, tem uns anos já isso. E ela foi para uma cachoeira, acho que com o namorado, e o namorado morreu afogado. Nossa, eu tenho medo, gente, nossa senhora, tenho medo dessas coisas, vocês nem imaginam. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Cachoeira, essas coisas assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico muito triste. Ah, gente, eu tô com a roupinha de Natal, só li história triste pra vocês hoje, meu Deus. Mas é a vida real, né? A vida como ela é. E, bom, eu acho que muitas mulheres passam por isso, né? Esse aborto espontâneo, o primeiro bebezinho, assim, acabar no desenvolvendo. Mas é triste, né? Você sentir ali dentro, você sente o coraçãozinho, você sente a criança. E claro, gente, é um luto, óbvio, né? E eu fico pensando, talvez se essa criança tivesse nascido, é aquele se, né? Meu pai falava, eu acho que, meu pai falava que acha não sabe nada, mas é verdade, mas a gente não pode deixar de pensar, né? Como teria sido a vida de vocês, né? Se essa criança tivesse nascido, talvez vocês estivessem juntos, talvez ele não tivesse ido naquele passeio de cachoeira naquele dia. Gente, são tantos sis na vida da gente, mas a verdade é que o que acontece com a gente, pra mim, tá escrito. Tem que acontecer. Eu sempre falo, tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Claro que eu acho que a gente tem que se esforçar na nossa vida, a gente tem que fazer por onde, a gente tem que... Mas, sabe, as coisas assim, elas vêm por algum motivo, né? Eu acho que quem aí é espírita kardecista, não que eu seja, tá, gente? Mas já frequentei esse centro espírita kardecista, já li o Livro dos Espíritos, né? Eu gosto muito dessa linha do Allan Kardec. E ele faz a gente acreditar mesmo que a gente está aqui por um motivo, até os bebezinhos, né, que não chegam a nascer, aquele espírito, ele chega a encarnar ali, ele tem que desencarnar rápido. Então, assim, tudo na vida tem uma explicação, tem um porquê, né? E por que o Everson se foi cedo, né? Por que o seu bebê se foi? Por que aquele dia você não pôde ir na cachoeira e ele acabou indo com a família? Ou sei lá, talvez se você tivesse pedido, não vai, né? Ou se você estivesse lá com ele. Então são muitos sis na vida da gente, né? Por isso que eu acho que a gente tem que acreditar sim que o que tinha que acontecer aconteceu. Aconteceu exatamente da forma que tinha que acontecer. É triste um rapaz novo morrer afogado, né? Uma tragédia dessa, porque eu acho que é uma tragédia, né? E você também passar tudo que você passou aí com a sua mãe. Mas a vida, ela continua, né? Hoje você tá casada, você tem seu filho. Era então para esse filho ter nascido com você e com o pai dele, era para você estar com essa pessoa, né? Eu acho que assim fica mais fácil a gente entender a vida da gente. Mas sinto muito aí pelo seu amor, pelo Everson. E é até vergonha falar isso, mas eu acho que eu já ouvi minha mãe falando isso também, sabia? Nossa, Deus me livre ter um neto negro. É vergonhoso, né? Hoje pensando aqui. E eu imagino a sua angústia, né? De estar com aquela pessoa e ouvir a sua mãe falando isso. Ainda bem que depois ela muda aí de ideia, né? Começa a tratar a pessoa bem, porque eu acho que ninguém tem que... A pessoa não se resume à cor da pele dela, né? Não é porque é preto, é branco, é amarelo, azul, que cor que seja.
Para mim, o mundo tem pessoas boas e pessoas ruins. E é assim que eu vejo as pessoas. Bom, é isso. Obrigada, Alice, por ter dividido essa história com a gente. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!